Antiguidade Oriental. Quando eu falo de Antiguidade Oriental, eu estou falando de Egito e Mesopotâmia, Mesopótamos, a civilização entre rios. Então Mesopotâmia é aquela civilização entre os rios, né, o Tigre e o Eufrates. Cara, não precisa saber assírios, caldeus, babilônicos, acádios. Cara, desencana disso, não vai cair essas coisas. O que a gente tem que saber? As características comuns, né, a Mesopotâmia e Egito. Essas sociedades, vocês podem pensar assim, tá, Thiago, tudo bem, a Mesopotâmia está no Oriente, mas o Egito não. Cara, o Egito está no norte da África, ali no nordeste da África, mas não é Oriente, né? De fato, quando a gente faz a divisão geográfica, não é Oriente, é Ocidente. Mas as características políticas, sociais, econômicas, culturais, é tudo oriental. Então, essa antiguidade oriental não é uma antiguidade oriental geográfica, é uma antiguidade oriental política. Tá? É uma antiguidade oriental no modo dessas sociedades se organizarem. Então por isso que a gente fala em antiguidade oriental para Egito e Mesopotâmia. E o velho barbudo, né, o terror de uma parcela muito grande da população brasileira, um cara chamado Karl Marx, quando ele divide a história do mundo, ele divide em períodos, né, que ele vai chamar de modo de produção. E nessas divisões, nesses blocos, né, o Marx vai chamar esse primeiro bloco de uma organização sedentarizada, ele vai chamar esse primeiro bloco de modo de produção asiático. Porque tanto Egito quanto Mesopotâmia tinham essas características comuns. Primeiro, a dependência total da água. Cara, a sociedade hidráulica, ou a sociedade recebe esse nome de sociedade hidráulica porque depende muito da água, das cheias e das vazantes para poder levar a água para longe, para poder produzir e tal, cuidar ali da terra e não sei o quê. Né? Então, por isso, sociedade hidráulica. Né? Então, são sociedades marcadas por essa dependência constante dos rios. Né? Um outro detalhe muito importante dessas sociedades é o forte poder religioso. Né? Eu estou falando de uma sociedade teocrática. Quando eu falo em teocracia, galera, teo é Deus, crácia, governo, é o governo dos deuses. Tá? É uma sociedade, por consequência, teocêntrica, quando Deus é a medida de todas as coisas. E uma questão é, quem é Deus? Né? No caso do Egito, o próprio faraó é Deus. No caso da Mesopotâmia, o imperador ele é um indicado não, né? Mas ele é um representante de Deus, um escolhido por Deus. Né? Ele também tem essa figura deificada. Tá? Então, essa sociedade teocrática, teocêntrica, tem na figura do líder também uma figura divinizada. Tá? E é muito interessante, muito legal a gente pensar que essa sociedade estamental, essa sociedade teocrática, aliás, ela é estamental e ela tem como estrutura essa coisa de vincular o Deus ao faraó, ao imperador, e dar a ele todos os créditos, todos os méritos por essa coisa da água subir e descer. Né? A salvação desse povo também está na mão do faraó e do imperador. Né? Por isso que essa sociedade estamental, que eu estou falando para vocês aqui, né, em Egito e Mesopotâmia, é uma sociedade estamental diferente daquela sociedade estamental do feudalismo. Presta atenção! Né? Presta atenção, ó! Aqui, atenção! Egito e Mesopotâmia, sociedade estamental, primeiro estamento, primeira camada social. Eu estou falando do faraó, eu estou falando do imperador. Tá? O chefe político está no topo dessa pirâmide social. No topo dessa pirâmide social do feudalismo está o clero. Tá? O clero está no topo dessa pirâmide social. Por quê? Porque é o clero que justifica as coisas. Cara, se você lembrar disso, mano, vai facilitar a tua vida pra caramba numa série de estudos de história. Quem comanda a sociedade? Quem está no topo dessa sociedade? Quem dá as justificativas? Isso vale até a sociedade capitalista. Aí quando começa a sociedade capitalista, a questão é outra. Tá? Porque aí é isso aqui, ó. Money que é good, nós não have, como diria o Mamonas Assassinas, finados Mamonas Assassinas, né? Se nós revasse, nós não tava aqui orcando, né? Como diria os Mamonas Assassinas. Então, bicho, é isso. Tá? Quem está no topo da pirâmide social, faraó, imperador, exatamente porque são esses caras que justificam as coisas. Tá? Outra característica importante, uma sociedade agropastoril, ou seja, depende da produção agrícola e o rebanho, ele é utilizado para acelerar a produção agrícola. Você não cria animais para alimentação, você cria animais
para ajudar na agricultura e quando eles morrem, você se alimenta deles. A servidão coletiva, a servidão da Antiguidade Oriental, ela recebe esse nome porque todas as pessoas que viviam na sociedade serviam juntas, né, serviam conjuntamente aos deuses. Então essa servidão ela tem uma ligação espiritual. Eu estou preso a Deus e eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. E quem é Deus? O faraó ou o imperador. Na servidão coletiva, preso a Deus. Na servidão feudal, preso à terra. Na servidão coletiva, você trabalha sob ordem do faraó para o funcionamento do Estado. Na servidão feudal, você trabalha em troca de proteção.